Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Na aula de hoje, nós estudaremos, dentro da morfologia do cafeeiro, as raízes. As raízes do cafeeiro, quando associadas às condições edafoclimáticas, vamos entender o que são as condições edafoclimáticas. São aquelas relacionadas ao solo, à condição de solo e ao clima, ou seja, uma união de dois fatores extremamente importantes para o desenvolvimento da planta, sendo estes fatores importantes para a melhoria de várias práticas culturais. Como exemplo, podemos citar algumas práticas culturais, como as adubações equilibradas, nem em déficit nem em excesso, aplicações de defensivos agrícolas via solo, um exemplo são os granulados de solo ou as aplicações via drenche. Drenche é quando nós aplicamos o produto líquido rente às raízes. Densidade de plantio, lavouras implantadas no sistema adensado ou convencional, irrigação e cultivos intercalares, como, por exemplo, a arborização. Um dos cultivos intercalares com árvores, aqui no sul de Minas, vem aumentando nos últimos anos em relação ao sombreamento com abacateiro, que hoje é uma frutífera que tem um alto rendimento, um preço bom pago por ele e a tendência do consumo de abacate é cada vez maior. Bom, na verdade, por que nós estudamos as raízes como os primeiros órgãos da planta? E didaticamente, nós sempre começamos estudando a morfologia das plantas pelo sistema radicular. O porquê disso? Porque as raízes, gente, elas são os primórdios da planta. Então, tudo indica que lá nos primórdios dos vegetais, há milhões e milhões de anos atrás, as raízes, elas se desenvolveram primeiro, para depois se desenvolver o caule, folhas, flores, sementes e logo em seguida frutos, que são as angiospermas, como o cafeeiro. Então, toda e qualquer planta, o primeiro órgão a se desenvolver é o sistema radicular. São as raízes. No caso do cafeeiro, é a raiz pivotante, que é originária a partir do meristema apical radicular presente no embrião. Aqui nós temos o início da germinação das sementes, e só lembrando, gente, que germinação é a protusão da radícula. O que é protusão? É o desenvolvimento da radícula. Então, nós temos aqui uma semente, que foi embebida em água, ou absorveu água do substrato. Aqui inicia o desenvolvimento do meristema apical radicular. Aqui a radícula já surgindo na semente. Aqui nós temos uma raiz já bastante desenvolvida. Nessa fase aqui dos 9 dias, durante esse período de germinação, nós já consideramos a semente germinada. Então, germinação é a protusão da radícula. É a primeira estrutura a se desenvolver nos vegetais. E obrigatoriamente tem que ser ela mesma, pois ela que vai sustentar e favorecer a absorção de água e nutriente desse vegetal. Aqui nós temos uma plântula, que é uma planta jovem de cafeeiro, onde nós podemos observar a raiz pivotante no mesmo corpo do caule, uma característica das eudicotiledôneas. Aqui nós temos o início da germinação, Aqui a semente começando a germinar, a raiz já desenvolvendo, Uma característica de raiz, e aqui a raiz pivotante desenvolvendo. Lembrando que a raiz, gente, ela tem uma característica que nós vamos estudar depois lá em fitohormônios, que é a característica do fototropismo negativo. O que é o fototropismo? Fotoluz, tropismo, movimento. É um movimento no sentido ou no sentido contrário à luz. A parte aérea do cafeeiro, ela precisa de luz. Então, ela tem fototropismo positivo, ela cresce em sentido à luz. Então, o caule aqui da planta, ele vai crescer no sentido da luz. Então, nós chamamos de fototropismo positivo. A raiz, ela cresce no sentido
contrário à luz, ou seja, ela busca o escuro. Isso para plantas, gente, que tem raiz subterrânea, como é o cafeeiro. Nós temos, por exemplo, as orquídeas epífitas que têm raízes aéreas. Aí o comportamento é bastante diferente. Então, como a raiz do cafeiro busca a escuridão, um crescimento no sentido contrário à luz, nós chamamos de fototropismo negativo, ou seja, o crescimento no sentido contrário à luz, ou seja, em busca da escuridão. Então, nós somos muito questionados na prática, principalmente na hora da semeadura, né, em saquinhos, aonde nós vamos dispor as sementes nos saquinhos, nos substratos. Qual a posição que eu devo colocar a semente? Na verdade, a gente tanto faz, né? É que geralmente a gente coloca ela ou do lado côncavo ou do lado convexo, né? Nunca limpei, porque é difícil colocá-la dessa maneira. Mas tanto faz, porque a raiz tem fototropismo negativo. A raiz vai aprofundar no solo, ela vai buscar a escuridão. Então, tanto faz a posição que nós colocamos essa semente no saquinho. E dentre as funções da raiz, a raiz tem funções assim impressionantes na planta, né? Dentre elas, nós temos a fixação do vegetal no substrato, ou seja, a raiz é responsável por fixar e sustentar esse vegetal no substrato, no caso aqui o cafeeiro, e o substrato que é o solo, né, gente? Aqui nós temos essa aqui é uma área de cafeeiro, aonde foi retirado parte do solo. Essas raízes aqui, elas estão claras porque elas foram lavadas. E aqui dá para ver certinho o volume de raízes presentes no cafeeiro. Aliás, o cafeeiro é uma planta que apresenta um sistema radicular extremamente desenvolvido e muito eficaz. Outra função da raiz é a absorção de água e sais minerais, lembrando que a água nunca é absorvida na forma de H2O. Sempre a água vai ser diluída em sais minerais. Tanto é que nós consumimos água mineral. Então, a água que nós consumimos, geralmente ela é rica em cálcio, magnésio, né? E outros nutrientes presentes naquela fonte da onde a água é extraída. Para a planta, gente, os nutrientes que nós vamos utilizar, eles vão ser diluídos em água para depois serem absorvidos pela planta. Então, gente, H2O na natureza não existe. Nós não conseguimos isolar essa molécula na natureza, porque por mais pobre que seja um solo, ele tem minerais presentes nele. E esses minerais acabam sendo diluídos pela água. Então, e outra coisa, num sistema agrícola como nós trabalhamos hoje, é essencial que essa planta esteja bastante nutrida, ou seja, equilibrada nutricionalmente, e esses nutrientes serão diluídos em água para que a planta possa absorvê-los. Nós falamos assim que a planta ela não come, ela bebe, né? Porque todos os nutrientes que estão disponíveis no solo eles são diluídos em água para que eles possam ser absorvidos pelas raízes das plantas. Condução do material absorvido, ou seja, ela vai absorver e vai disponibilizar esse material absorvido para o restante da planta, caule, folhas, né? Para que cada órgão faça e cumpra a sua função. Outra função extremamente importante é o acúmulo de diversos tipos de substância de reserva, principalmente o amido. Então, a raiz também é o órgão responsável pelo armazenamento de reserva. Essa reserva pode ser utilizada novamente pela planta? Claro que sim. Nós vamos estudar mais à frente que essa reserva é extremamente importante para as plantas. E dentre a estrutura da raiz, né, vocês estudaram essa estrutura aqui lá em anatomia, mas mesmo para que nós possamos fazer uma revisão, então nós vamos ter aqui a coifa, que é a estrutura que recobre a ponta da raiz, ou seja, o meristema apical radicular, protegendo, e como ela é composta por uma camada geleificada, né, mais gelatinosa,
ela tem alta capacidade de penetração no solo. Então, a coifa, além de proteger o meristema, ela permite que a raiz penetre no solo. Logo acima da coifa que protege o meristema radicular, nós vamos ter a zona lisa, que é responsável pelo crescimento primário da raiz, e na sua extremidade estão os meristemas. A zona pelífera, né, ou de absorção, a epiderme que é cheia de pelos, os pelos absorventes, gente, eles são anexos da epiderme, né, e aumenta a superfície de contato do solo, favorecendo a absorção de água e nutrientes. Logo acima nós temos uma zona suberosa, que é uma zona de ramificação, é a região mais velha que nós temos na raiz, ela é impermeável e de onde se formam as raízes laterais. Lembrando que as raízes laterais, elas se formam a partir do periciclo presente nas raízes. E o colo, que é a região de transição entre a raiz e o caule. Lembrando que no cafeiro, a raiz é subterrânea e o caule é aéreo. Aqui nós temos uma estrutura do sistema radicular do cafeeiro com algumas características bem marcantes, né? Aqui nós vamos ter a raiz pivotante, né? A raiz pivotante do cafeeiro, ela atinge aproximadamente de 45 centímetros, às vezes um pouquinho a mais do que isso, né? Logo depois nós vamos ter as raízes verticais, as axiais, as de suporte das absorventes, as raízes de placa superficial, né? E nós vamos estudar agora cada uma delas detalhadamente. Então, nós temos aqui a raiz pivotante, primeira raiz a surgir no cafeeiro e em toda a dicotiledônia. Ela é uma raiz mais curta e grossa, raramente estendendo-se além de 40 centímetros abaixo da superfície do solo. Então, ao contrário do que muita gente imagina, a raiz pivotante não é a que mais aprofunda no solo. Então, ela fica aí por volta de 45 centímetros de profundidade. As raízes axiais, né, como nós podemos observar aqui, são as raízes que aprofundam no solo. Então, as raízes axiais, elas têm um crescimento vertical e logo abaixo do tronco, ou seja, do caule, em número de 4 a 8 e são organizadas de ramificações da raiz pivotante. As raízes axiais alcançam profundidade de 2,5 metros a 3 metros e ramificando-se em todas as direções e em todas as profundidades. São as raízes axiais responsáveis pela absorção de água e nutrientes a grandes profundidades. As raízes verticais, que são aquelas que após um certo crescimento, principalmente num plano horizontal e lateral, mudam de direção do desenvolvimento para o sentido vertical. Então, aqui nós podemos observar as raízes verticais, né? E as adubações via solo, elas devem ser localizadas sob a projeção da copa do cafeeiro, tanto pelo fato de absorção, maior presença de raízes, principalmente pela placa superficial, quanto pela proteção da insolação que a copa do cafeeiro oferece aos fertilizantes aplicados, evitando dessa maneira maiores perdas, que nós podemos observar perfeitamente a adubação sendo feita, né, sob a projeção da copa. As raízes laterais, fora da placa superficial, que são de origem mais profunda que as laterais, ramificando-se uniformemente no solo e algumas vezes tornando-se verticais. E aqui as raízes mais finas e absorventes, que vão ser responsáveis pela absorção e transporte substancial. Muito obrigada.